E aí, está pronto para o estudo de hoje? Vamos avançando na nossa série a respeito dos eventos finais. E qual será o tema de hoje? Hoje vamos estudar sobre o fechamento da porta da graça. Pastor Arildo, que história é essa de fechamento da porta da graça? Bom, hoje você vai entender um pouco mais desse assunto. Mas antes, eu queria convidar você para orar comigo, pedindo a bênção do Senhor para o estudo. Vamos orar? Nosso Pai, muito obrigado por estarmos reunidos agora mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Oramos para que o Teu bom e Santo Espírito ilumine agora a nossa mente e que nós possamos compreender a Tua mensagem para nós. Dai, Senhor Deus, a Tua bênção para cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse momento e que nós possamos entender os Teus planos para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado por você ter orado comigo. A gente não deve começar a estudar a Bíblia sem antes orar, convidando sempre o Deus e Espírito Santo para iluminar a nossa mente para compreendermos o que foi revelado. Hoje vamos aprender um pouquinho a respeito do tema o fechamento da porta da graça. Eu quero começar explicando para você que essa expressão porta da graça, ela não aparece na Bíblia. Mas o conceito é totalmente bíblico. O conceito de que existe uma oportunidade, um tempo de oportunidade de salvação. A Bíblia ensina que haverá um momento em que todo ser humano não mais poderá escolher se aceitar a salvação ou não. Então, hoje, a salvação está disponível para todos nós. A porta da graça, por assim dizer, está aberta, mas ela não ficará aberta para sempre. O ensino de hoje vai nos fazer refletir e você vai entender que nós não podemos demorar, postergar, procrastinar uma decisão por Cristo e pela verdade, porque nós não sabemos quanto tempo mais viveremos sobre essa terra e não sabemos em que momento também essa porta se fechará. Agora, ainda que essa expressão porta da graça ou fechamento da porta da graça não apareça na Bíblia, o conceito é 100% bíblico. E eu vou começar hoje dando para você alguns exemplos de oportunidade de salvação que foram dadas às pessoas, mas havia um tempo para que elas se decidissem. E é claro que um dos exemplos mais conhecidos é o exemplo da Arca de Noé. Você está lembrado que Deus havia feito uma aliança, com Noé para que ele construísse uma arca e ele 120 anos trabalhou na construção dessa arca. E o que acontece então? Olha o que Deus disse então. Gênesis capítulo 7, versos 15 e 16 diz assim: De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Você vai se lembrar que a maldade no coração humano aumentou constantemente. E Deus resolveu dar fim a toda aquela geração nos dias de Noé. Mas então Deus fez uma aliança com Noé. Eu vou fazer uma aliança com você, Noé, e nós vamos criar um meio de salvação. Você vai me construir um grande barco. E esse barco então vai salvar todo aquele que aceitar o convite da salvação. Noé, enquanto construía esse barco, pregava a respeito da vinda do dilúvio. Mas as pessoas, ao invés de aceitarem, o que elas fizeram? Elas zombaram de Noé. Aquela geração era uma geração perversa. E enquanto Noé pregava, eles o taxavam de louco. Você vai se lembrar que até esse momento da história não havia chovido ainda. A terra era regada por um sereno, uma neblina, que todas as noites regava toda a vegetação. Mas Noé começou a anunciar que viria um dilúvio, que dentro de alguns anos Deus mandaria chuvas dos céus e que todos aqueles que entrassem na arca que ele estava construindo seriam salvos. Infelizmente, esse apelo de Noé não foi aceito, senão por sua família. E você vai se lembrar que Noé entrou na arca com sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras.
E esses 8 seres humanos foram os únicos que se salvaram nesse momento, quando veio o dilúvio. E como Deus orientou, os animais entraram também dentro da arca. E assim Deus preservou os animais, as espécies. E quando baixaram as águas do dilúvio, e Noé saiu da arca com aqueles animais que lá estavam, continuou então a procriação dos animais como nós temos hoje. Mas toda aquela geração perdeu-se na água. E o texto que eu li hoje falou exatamente que o Senhor fechou a porta. Foi o próprio Deus quem fechou a porta e aquela geração de povos antediluvianos pereceram todos no dilúvio. Já no Novo Testamento, há uma outra ilustração para ensinar a mesma verdade. Noé pregou e haveria um momento em que a porta da arca se fecharia. Jesus agora fala de uma parábola a respeito das 10 virgens, e esta parábola também ensina que há um tempo de oportunidade para todos nós. Você vai se lembrar dessa parábola ensinada por Jesus, né? A parábola das 10 virgens. E todas as 10 ali tinham suas lâmpadas, tinham azeites, mas nem todas levaram azeite de reserva, só 5 delas levaram. E as que não levaram azeite, quando veio o anúncio que o noivo estava se aproximando, elas se levantaram e pediram às outras virgens: ó, dá-nos do vosso azeite. E as que haviam levado o azeite de reserva, disseram assim: nós não podemos dar para vocês, porque vai faltar a nós. Antes, ide e comprai de quem o vende. E enquanto aquelas 5 virgens nécias, tolas, saíram para comprar, o que aconteceu? Jesus diz em Mateus 25:10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Esse fechar a porta quer dizer que as nécias que não tinham azeite, quando elas chegaram para a festa do casamento, as portas já estavam fechadas, ou seja, não havia mais a oportunidade de entrar no casamento. E você sabe que esta parábola contada por Jesus, ela falava a respeito dele como noivo, da vinda dele, e de nós nos prepararmos como as virgens se prepararam. E termos o azeite em reserva significa termos a porção do Espírito Santo, porque o azeite na Bíblia é símbolo do Espírito de Deus. Então nós precisamos todos os dias ser batizados pelo Espírito Santo como forma de nos preparar para a volta de Jesus. E assim como aquelas virgens que não tinham reserva de azeite saíram para comprar e quando voltaram encontraram uma porta fechada, significa que há um momento onde não mais você conseguirá ter acesso ao noivo, acesso à salvação. Há um tempo limite de graça oferecido a todo ser humano. Este é o ensino da parábola. Então nós precisamos ter o azeite. Se nós não tivermos esse azeite do Espírito, nós seremos pegos de surpresa pela vinda do noivo. A porta estará fechada e não haverá mais oportunidade de tomar decisões por Cristo depois dessa porta se fechar. Assim, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você tem claras ilustrações de que a porta se fechará. O livro do Apocalipse ensina a mesma verdade. Aqui no capítulo 22, verso 11, fala a respeito desse momento em que todos os casos da humanidade estarão decididos. João escreveu assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11 fala do momento em que a porta da graça vai se fechar. E quando ela se fechar, o que vai acontecer? Quem é santo vai continuar se santificando ainda. E quem é imundo vai continuar na prática da imundície, vai continuar no pecado. Quer dizer que a oportunidade de salvação, ela tem um tempo limite. E nós temos que entender isso. Por quê? Porque senão você não toma as decisões com urgência. E a pior coisa que pode acontecer ao cristão ou a qualquer pessoa é o ato de procrastinar. Procrastinar sua entrega a Deus, a sua experiência com Deus. Então veja,
Ainda que a expressão porta da graça ou fechamento da porta da graça não apareça na Bíblia, o conceito é 100% bíblico. Nos dias de Noé foi dada oportunidade de salvação. Noé pregou 120 anos e quando chegou aos 120 anos, Deus fechou a porta da arca, o dilúvio veio e toda aquela geração se perdeu. Ou seja, havia um tempo limite para que eles tomassem uma decisão. O mesmo acontece na parábola das 10 virgens. Quando veio o anúncio, aí vem o noivo, as que tinham azeite de reserva foram para a festa, para as bodas, e as que não foram comprar. Mas quando elas voltaram, a porta já estava fechada. Ou seja, quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Já em Apocalipse 22:11, é dito que quem é santo vai continuar a santificar-se, mas quem é ímpio estará perdido para sempre. Então, amigo, há um limite, há uma porta da graça que vai se fechar, a porta da oportunidade de salvação. Então, eu e você não podemos procrastinar as decisões de nossa questão, da nossa vida espiritual. Queria que você olhasse para mais um texto aqui agora. Olha o que disse Jesus em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que nenhum de nós morramos. Deus não quer nossa perdição. Deus não quer a perdição de ninguém. Deus quer a salvação de todos. Para isso Jesus foi enviado. Ele veio como Filho de Deus morrer em nosso lugar, para nos dar uma oportunidade de salvação. Mas ainda que Cristo tenha morrido por todos, nem todos o aceitam. Nem todos creem para ter a vida eterna. Pedro diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Veja, Deus não quer que ninguém pereça. Deus deseja salvar a todos. E há um tempo que Deus dá para que as pessoas se decidam. Mas esse tempo não é para sempre. E por que, pastor, não é para sempre? Vou te chamar a atenção para um quadro. Aqui está. Nesse exato momento, Cristo está lá no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. Isso mesmo. Estamos no ano 2023, nesse ano, nesse dia, nesse exato momento. Jesus está lá no santuário celestial, intercedendo por nós. O juízo já começou. Nós já vimos nessa série, inclusive no primeiro dia, a respeito do juízo final. O juízo está em andamento. Todos os nomes dos seres humanos estão passando em juízo. E enquanto Cristo está no santuário, executando o juízo, ele também é o nosso advogado. É por isso que 1 João 2,1 nos ensina: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então preste atenção, meu amigo, minha querida amiga. Jesus é o nosso advogado no santuário celestial. Lá ele está, ele agora, nesse exato momento, apresentando para todos nós os méritos do seu sacrifício. Você entendeu? Você é pecador, você merece a morte, como eu mereço a morte. Mas Cristo, ele viveu uma vida sem pecado. E ele pega essa vida sem pecado e oferece no seu lugar, para que você seja salvo. A única forma de nós sermos salvos é sendo cobertos pela justiça de Cristo, que ele está agora ministrando no santuário. Então, aqueles que aceitam a Jesus como Salvador pessoal recebem a graça de Cristo, são cobertos por sua justiça. Olha o que a palavra de Deus nos diz em 1 João 2,1. Eu acabei de mencionar para você. Filhinhos meus, dessas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então nós temos um advogado nesse exato momento, mas não teremos esse advogado para sempre, porque a própria Bíblia diz que haverá um momento em que Jesus deixará de ser advogado. Ou seja, ele vai ter terminado a sua obra de expiação, a obra de purificação, de perdão. A esse término, nós chamamos o fim da graça. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito disso. Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui está a questão. Jesus foi tentado como eu e você em todas as coisas, mas sem pecado. E como ele nunca pecou, ele não merecia a morte, porque morte é salário de pecado. Então ele, porque morreu, ele tem uma vida de crédito. E essa vida de crédito que ele tem por uma vida impoluta, por uma vida santa que ele levou, ele oferece para você. Então hoje você pode aceitar a graça de Cristo e receber a salvação, mas isso é agora. Esta graça não vai estar disponível para sempre. E o que é que vai marcar o fim? É o momento em que Jesus terminar o seu trabalho no santuário e deixar o santuário. Então veja, enquanto Cristo está no santuário, ele ministra o mérito da sua vida santa para o pecador que anela. Mas ele não vai ficar lá para sempre. Por que não? Porque ele vai voltar a essa terra para buscar os salvos. Ele vai deixar o santuário para vir à terra buscar aqueles que se prepararam. E quando ele deixar o santuário, todos os casos estarão decididos. Isso chamamos fechamento da porta da graça. Deixa eu ler mais um texto da Bíblia que vai nos ajudar nessa compreensão. Em Daniel 7,13, nós temos uma cena de juízo montada. Olha o que diz Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então veja, Jesus é o filho do homem, que foi até o ancião de dias, que é o Pai. O que acontece em seguida? O tribunal se assenta e os livros são abertos. Então aqui nós temos uma cena de juízo. E esta cena de juízo está ora em andamento. Nós já estudamos o primeiro tema dessa série sobre o juízo final. O juízo está em andamento. Agora, quando é que ele vai terminar? Daniel 12, verso 1 nos ajuda. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então veja, nesse tempo se levantará Miguel. Quem é Miguel no livro de Daniel? É Cristo. E o que significa ele se levantar? É que o juízo terminou. Você lembra que em Daniel capítulo 7, Jesus foi levado até o ancião de dias e lá diz, assentou-se o tribunal e se abriram os livros? Então começou o juízo. Agora, quando termina o juízo, Jesus se levanta. É por isso que Daniel 12 está dizendo, nesse tempo se levantará Miguel. Por que ele está se levantando? Porque acabou o juízo. E aí Daniel informa que quando Jesus se levantar, quando concluir esse juízo, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, um tempo de angústia qual nunca houve. Pastor, que angústia é essa? Você nunca ouviu falar do tempo da angústia de Jacó? Pois esse é o tema que nós vamos estudar, viu? Nós vamos estudar esse tema na nossa série. Você vai entender o tempo de angústia de Jacó. Quando Jesus deixar o santuário celestial, os salvos passarão por um tempo de angústia que jamais enfrentaram, que nenhum ser humano já enfrentou. Mas nós vamos entender isso no próximo episódio da nossa série, tá bom? Fique atento, não perca nenhum programa da série. E se você perdeu algum,
volta aqui no canal no YouTube, Arilton Oliveira, e você tem acesso a todos os episódios dessa série. Então, quando Cristo concluir o seu trabalho no santuário celestial, ele vai se levantar. O que significa? Que nós não mais teremos advogados. E se Jesus não é mais o nosso advogado, quer dizer que a oportunidade de salvação, ela se findou. Acabou a oportunidade. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, está eternamente perdido. Então, escuta, meu amigo, eu e você temos que entender esse assunto do fechamento da porta da graça. Há um limite em que a graça de Deus atua. Ela não atuou para sempre na vida dos antediluvianos. Ela não atuou para sempre de acordo com a parábola das 10 virgens. As pessoas tiveram tempo para tomar suas decisões. O mesmo acontece hoje. E se eu estou falando para alguém que tem estudado a Bíblia, tem aprendido sobre esses temas, mas não toma uma posição, não toma uma decisão ao lado de Cristo, você não sabe quanto tempo você tem. Não é sábio passar um minuto sequer sem tomar a decisão por Jesus, sem escolhê-lo como nosso advogado, sem suplicar que ele interceda por você no tribunal divino. Nós precisamos enquanto há graça, enquanto há salvação, enquanto a porta está aberta. É por isso que lá em Apocalipse Jesus diz: eu sou aquele que tem as chaves de Davi. E quando eu abro, ninguém pode fechar. Mas quando eu fecho, ninguém poderá abrir. Ou seja, quando ele nos dá a oportunidade de salvação, ninguém pode tirar isso de nós. Mas quando terminar essa oportunidade, ninguém poderá abrir essa porta. Quem tiver entrado, entrou. E quem não tiver entrado, está perdido para sempre. Por isso, Jesus faz uma advertência para todos nós. Lucas 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Deixa eu voltar aqui aos dias de Noé. O pregador de justiça, de acordo com a Bíblia. Noé, por 120 anos, pregou para aquela geração. Deus enviará um dilúvio. Deus fará chover sobre a terra. As águas vão inundar o planeta. Só existe uma forma de salvação: entrando na arca que eu estou construindo. Cada martelada dada por Noé era um sermão que ele pregava. Eu estou construindo esse imenso barco, porque virá o dilúvio. E aqueles que entrarem nesse barco que eu estou construindo terão salvação. Quantas pessoas se salvaram? Lembra que eu disse há pouco? 8 pessoas. Noé e sua família. As demais não acreditaram que na pregação de Noé. Agora Cristo vem e diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será no dia da vinda do Filho de Deus. Como foi nos dias de Noé? As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, as pessoas continuaram suas vidas normalmente, a sua rotina normalmente. Não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Então a palavra de Deus faz uma solene advertência. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, continua Jesus. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. As pessoas foram advertidas. Você está sendo advertido. Nesse exato momento você está sendo advertido de que em breve Jesus voltará. E não haverá oportunidade, não haverá a chance de escolher se preparar quando ele voltar. E eu vou explicar para você um detalhe. Jesus não volta para dar oportunidade de salvação. Jesus volta para buscar aqueles que aceitaram a salvação que hoje ele oferece. Então, se eu não aceitar hoje esse dom maravilhoso que o céu está oferecendo, quando ele voltar, não dará tempo.
É porque entre o hoje e a volta dele, haverá esse fechamento da porta da graça. Haverá esse limite do trabalho de Cristo no santuário celestial. Hoje ainda há graça, mas Jesus não ficará para sempre no santuário. Ele vai deixar o santuário, tirar suas vestes sumos sacerdotais, colocar suas vestes reais e voltará à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então hoje é o dia de salvação. Hoje é o tempo oportuno para tomarmos a decisão ao lado dele. Tem mais um detalhe só. Eu e você não sabemos quanto tempo temos de vida. Ninguém pode dizer se estará vivo daqui a uma semana. Isso quer dizer que quando as pessoas morrem, elas morrem e são seladas para a salvação, para a perdição. E se eu em vida não tomar essa decisão e morrer, eu morro perdido. É por isso, meu prezado amigo, que a nossa vida precisa ser entregue ao homem do Calvário. Eu e você precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele nos ajude. Nós precisamos nos entregar a Cristo, para que Ele nos salve. Graças à sua vida sem pecado e sua morte expiatória, há oportunidade de salvação para todos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça. Deus não quer que você pereça, Deus não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas Ele não pode forçar a porta do teu coração. Em Apocalipse 3,20 está escrito, Jesus dizendo para nós, eis que eu estou à porta e bato. Essa é a porta do coração. Se alguém ouvir a minha voz, disse Cristo, e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas você tem que abrir a porta. Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele não vai te forçar a ir para o céu. Essa é uma escolha tua, uma escolha pessoal. Mas você não pode procrastinar isso mais. Você não pode deixar isso para amanhã. Tem que hoje tomar uma posição ao lado do Senhor Jesus. Eu tenho um convite especial a te fazer. Uma vez que você tomou essa decisão, procure uma igreja adventista perto da sua casa. Chegue lá e diga, olha, eu tomei minha decisão por Jesus. Eu quero servir ao Senhor Jesus. Vocês podem me ajudar? Nós vamos te ajudar. Procure uma igreja adventista perto de você. Você talvez conheça uma, se não, procure pela internet, você vai achar. Temos um site que vai te ajudar. encontreumaigreja.com.br. Coloque aí o seu endereço nesse site. Você vai encontrar uma igreja pertinho de você. Nós queremos ajudar você na sua decisão, na sua caminhada. E eu agora queria orar por você, para que a bênção do Senhor repouse sobre a decisão que você tomou e que você se firme cada dia ao lado do Senhor Jesus. Ora comigo. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa linda decisão que agora está sendo tomada. Suplico a Tua bênção sobre esse amigo, sobre esta amiga que está abrindo o coração a Jesus, que está aproveitando o tempo de graça e oportunidade que nós temos para tomar a mais importante decisões de todas, que é aceitar Cristo como Salvador pessoal. Pai, nos ajuda em nosso preparo para os céus e abençoe as decisões que agora estão sendo tomadas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.